Jesus aqui não nos comparou como leão. Jesus aqui nos comparou como uma serpente, dizendo que eu e você temos que ter a mesma sabedoria, a mesma prudência que a serpente tinha, que a serpente tem. Mas por que Jesus nos chama essa atenção, dizendo que nós precisamos ser prudentes como a serpente é? Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo difícil. Sim ou não? Jesus já disse, nesse mundo tereis o quê? Aflições. Então ele não enganou ninguém. Ter luta, batalha, aflição, faz parte do pacote. Ninguém está enganado. Ninguém está enganado. Jesus já disse que nesse mundo nós teríamos aflições, que nesse mundo nós teríamos luta, que nesse mundo nós passaríamos por dificuldades. Aí, como é que nós enfrentamos as lutas? Como é que nós enfrentamos as dificuldades? Como é que nós enfrentamos as batalhas do dia a dia? Aí está a questão. A forma que nós enfrentamos os problemas determina exatamente a nós estamos agindo, e a forma com que nós estamos agindo irá determinar o resultado. Aí Jesus nos chama a atenção e ele diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Jesus não está dizendo que você é uma cobra. Ele não disse isso. Até porque tem alguns que chamam o outro de cobra, né? Fulano é uma cobra. Não, mas Jesus não disse isso. Jesus nos dá o exemplo, ele diz, olha, seja prudente como a serpente. Porque ela com certeza tem inúmeras coisas a ensinar. Agora, pensa aqui comigo, por favor. Nós vivemos em dias difíceis, sim ou não? Vivemos em dias com grandes dificuldades, lutas, aflições. Vivemos em dias onde nós passamos situações terríveis, passamos situações difíceis. E eu quero dizer a você, você muitas das vezes não sabe nem quem é que está vivendo do seu lado. Tem pessoas que desejam o seu bem, sim ou não? Mas tem uma grande parcela que deseja o seu mal. Tem pessoas que desejam o seu sucesso, mas tem pessoas que desejam a sua derrota. Tem pessoas que desejam que tudo te vá bem, mas tem pessoas que desejam que tudo te vá mal. Então nós estamos cercados de inúmeras pessoas. Estamos cercados de inúmeras pessoas e cada pessoa tem uma reação. Agora, a forma com que nós lidamos com os problemas, a forma com que nós lidamos com aqueles que estão ao nosso redor, faz toda a diferença. Por isso o texto aqui está nos dizendo, Jesus aqui nos chama a atenção e diz, sejam prudentes como as serpentes. Aprenda a ser prudente, porque a serpente tem muita coisa para nos ensinar. Estudando sobre isso, você fica admirado com o que uma serpente pode nos ensinar. Volto a dizer, Jesus não chamou ninguém de cobra. Consegue entender? Não é isso. Ele está nos mandando, Ele está nos dizendo, seja prudente, seja esperto, seja sábio, tenha sabedoria que a serpente tem. E eu vou lhe ensinar algumas coisas. Abra comigo, por favor, livro dos Salmos, capítulo 94, versículo 13. Salmos 94, versículo 13, não quero me demorar muito nessa noite. Salmos 94, versículo 13. O texto nos diz assim, olha o que o texto diz. Vou ler na tradução da NVI novamente. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. A Bíblia diz que tranquilos nós enfrentaremos os dias maus. Agora, como é que eu posso ficar tranquilo para enfrentar o dia mau? Com certeza com sabedoria. Diga assim comigo, a sabedoria faz a diferença. A forma com que eu lido com os dias maus determina o quanto de sabedoria eu tenho dentro de mim. Porque agora vamos pensar um pouquinho mais, vamos aumentar o nível do nosso pensamento. Todos aqui passam por dias difíceis, sim ou não? Faz parte do pacote. Por isso é necessário sabedoria, é necessário prudência para podermos enfrentar os dias maus. Porque volto a dizer, nós não sabemos quais são as intenções daqueles que estão ao nosso redor. Uns desejam que avancemos, outros desejam que uma cova se abra. Preste bem atenção. Abra comigo, por favor, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo nos diz assim em Efésios, capítulo 5, versículo 16.
Paulo nos diz assim, olha o que ele nos diz, continuo lendo a NVI: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo já disse que é necessário aproveitar os momentos, porque os dias que nós vivemos são dias maus. Saber lidar com cada situação faz toda a diferença. Saber lidar com cada situação faz toda a diferença. Saber lidar com os problemas, com as lutas, saber lidar com os dias difíceis faz toda a diferença. Como nós enfrentamos os dias faz a diferença. Por isso é necessário, no mínimo, nós fazemos o que Jesus nos disse: sermos prudentes como a serpente. Diga assim comigo: eu preciso ser prudente. Diga de novo, diga: eu preciso ser prudente como a serpente, porque isso fará a diferença nas nossas vidas. Deixa eu compartilhar um pouquinho com você sobre algumas características que a serpente tem e que nós podemos aprender com elas. A serpente tem algumas características. Primeira característica de uma serpente é o seguinte: as serpentes são consideradas sábias porque elas se multiplicam e prosperam mais do que qualquer outro animal selvagem. Então a serpente, quando a Bíblia diz que nós devemos ter a prudência da serpente, Jesus está nos ensinando alguma coisa. Primeiro, aprenda a viver em qualquer situação. Aprenda o quê? A viver em qualquer situação. Saber lidar com as situações, saber viver com os momentos, saber lidar com qualquer situação faz a diferença. Agora eu te faço uma pergunta: é fácil saber lidar em todas as situações? Claro que não, mas é possível. É possível. Segunda coisa, nós precisamos entender: as serpentes são consideradas sábias porque elas continuam a existir em constante modernização. Você já ouviu falar em animais em extinção? Mas você nunca vai ouvir falar em serpente em extinção. Serpente não está em extinção. Inúmeros animais estão, mas as serpentes não estão. Por quê? Porque mesmo quando as situações são fortes, elas continuam perseverando. Então uma das coisas que o Senhor está nos ensinando é o seguinte: não se abata por qualquer situação, continue. Continue, vá adiante, não pare, não retroceda, não volte atrás, continue mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que os problemas sejam adversos, mesmo que as situações sejam difíceis, continue. Continue, não parem. Outra coisa que nós precisamos entender sobre a serpente: as serpentes são consideradas sábias por quê? Porque elas são capazes de prosperar, mesmo sendo tão odiadas. Quem aqui tem cachorro na sua casa? Levanta a mão. Ok. Quem aqui tem gato na sua casa? Levanta a mão. Quem aqui tem passarinho na sua casa? Levanta a mão. Quem aqui tem uma cobra na sua casa? Não falei da sua esposa, que algum já pensou: eu tenho lá em casa. Preste bem atenção. Você tem cachorro, você tem gato, você tem passarinho, pode ter até uma tartaruga na sua casa, sim ou não? Mas não tem cobra. E o que está nos ensinando aqui? Elas são sábias, são capazes de prosperar, mesmo sendo tão odiadas, elas continuam crescendo. O Senhor está nos ensinando: não importa o quanto estejamos passando por dias difíceis, continue. Não pare no meio do caminho, não retroceda, não volte atrás. Não volte atrás, não largue tudo. Até porque Jesus disse que aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno do quê? Do reino dos céus. Nós precisamos continuar. Ah, mas tem um monte de gente que não gosta de mim. E daí? Bem-vindo ao time. Ah, mas tem um monte de gente que não gosta de mim. Faz parte do pacote. Jesus já disse que nesse mundo tereis o quê? Aflição engloba tudo. Eu esqueci o nome do pastor que está cuidando da Cristolândia. Por favor, seu nome? Alexandre. É fácil cuidar lá, filho?
É simples cuidar lá? Com certeza tem dia que você diz assim: ah, Jesus, me leva para outro lugar, porque aqui não está fácil não. Mas quando há um processo de recuperação, quando eles entram de um jeito e saem de outro, ele diz: valeu a pena continuar, valeu a pena dar continuidade. Então nós precisamos continuar, mesmo sendo odiados. Não pare. Don't stop. Não pare. Não pare. Fale para o seu irmão: não pare, irmão. Mesmo no meio do ódio, continue. Continue. Quarta coisa: as serpentes são consideradas sábias. Sabe por quê? Porque elas transmitem medo. Salvo um ou outro que você vê na televisão que tem uma cobrinha de estimação. É ou não é verdade? De vez em quando você vê alguém que tem uma cobrinha, mas com certeza tem. Aqui não é a mortal, porque a mortal ele não teria. Ficaria passando a mãozinha, aquela coisa, colocando no pescoço. Preste atenção, elas continuam avançando porque são consideradas sábias. Elas continuam avançando porque elas transmitem medo e respeito. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Para de ficar andando de cabeça baixa. Para de ficar andando como um derrotado, como um fracassado. Para de ficar andando como alguém que não tem Deus na vida. Para de ficar andando como aquele ou como aquela que não tem Deus na vida. Como aquele ou aquela que fica: ó céus, ó vida, ó morte, só debaixo de lamúrias, em cima de lamúrias. Querido, mostra o quanto de Deus você tem dentro de você. Eu não estou dizendo que não passamos por dias difíceis e que você não tem direito de chorar, de angustiar, de amargurar. Mas levanta a tua cabeça e mostra que existe alguma coisa diferente em você. Porque que no meio de tantos animais em extinção, a cobra não está em extinção. Porque ela tem a sabedoria. Mesmo no meio de todo mundo odiando ela, ela mostra respeito. Volto a dizer, Jesus não te chamou de cobra. Mas ele diz que devemos ser prudentes como a serpente. Você está aqui comigo? Preste bem atenção. Outro fator: as serpentes são consideradas sábias porque ela tem a capacidade de viver em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo a serpente é capaz de viver. Nós precisamos aprender a viver em qualquer situação. Aprenda a lidar com as realidades que você está vivendo no momento. Deixa eu te dizer o seguinte: aprenda a viver com as realidades que você está vivendo no momento. Porque a realidade não é o teu fim. Realidade é algo temporal. É algo momentâneo. Mas se você não entender que aquela situação pode mudar, então aquela realidade pode se estender por toda a sua vida. Mas se você olhar por aquela realidade: olha, hoje eu estou vivendo uma situação difícil, porque me encontro desempregado, ou desempregada, ou porque me encontro endividado, ou porque a situação, as portas estão fechadas. Essa é uma realidade momentânea, mas eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou buscar força em Deus, e essa realidade vai mudar. Vai mudar essa realidade. Então entenda que as realidades podem mudar. Ah, eu estou ganhando R$1.500 lá na empresa. Apareceu uma oportunidade para que eu possa ganhar R$5.000. Mas essa oportunidade exige uma faculdade. Então a minha realidade vai mudar. Olha, a minha realidade hoje é essa. Vou me esforçar aqui e essa realidade vai mudar. Então use dessa sabedoria. Entenda que as realidades são possíveis mudar. Agora, se você não fizer a sua parte, então você vai viver a mesma realidade a vida inteira. Você está aqui comigo? Veja, as serpentes são capazes de viver em qualquer lugar. Sexto ponto: as serpentes são consideradas sábias porque elas têm a capacidade de funcionar em todas as esferas. Tem serpente que
está na terra, tem serpente que está no mar, tem serpente que está em água doce, tem serpente até que voa. São capazes de viver em qualquer lugar. Irmão, o Senhor está nos falando nessa noite. Chega de reclamar por situações difíceis. Você precisa mudar a realidade da sua vida. Eu estava esse dia conversando com o Henrique. Ele foi fazer um negócio e me pediu um conselho. Me pediu um conselho, uma decisão que ele precisava tomar. E eu disse: filho, diante dessa decisão, o meu ponto de vista é isso, isso, isso. E diante do seu, bem diante do meu, é isso, isso, isso. No frigir dos ovos, tudo vai dar certo? Ele me falou uma frase que eu disse assim: não vou tomar uma decisão sabendo que tem o risco para dar errado. Falei: exatamente, está resolvido o negócio. Não toma a decisão sabendo que tem um risco para dar errado. Já toma a decisão sabendo que já deu certo. Isso é o que? Entender a situação, entender o momento, fazer alguma coisa para aquela situação. Precisamos entender que é possível mudar uma realidade. Essa realidade que você está vivendo hoje, coloca diante de Deus, vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus. Você tem duas opções: ficar chorando na pia, ficar chorando na pia e não vai resolver nada, ou você dizer: eu vou mudar essa realidade. 1.500 é o salário, apareceu a oportunidade para ganhar 5.000, mas tem que ter faculdade. Vou me esforçar e vou mudar essa realidade. Estou apenas dando um exemplo, ok? Isso serve para qualquer situação. Último ponto, e já vou terminando. As serpentes são consideradas sábias por causa da sua capacidade de atingir os seus objetivos no mundo. Apesar de todas as inúmeras probabilidades desfavoráveis às cobras, elas são capazes de viver, comer e se multiplicar. Todo mundo tem ódio de cobra. Você tendo ódio ou não tendo, elas continuam vivendo, comendo e se multiplicando. Listen to me, me ouça. Me ouça. Você pode ter raiva de cobra, ter medo de cobra, ter raiva, dizer que morra todo mundo, elas continuam vivas. Se houver uma unção de sabedoria em você e de prudência, não interessa o quanto desfavorável esteja lá fora, você vai continuar. Você vai continuar, não interessa o quão desfavorável esteja tudo ao seu redor. Jesus diz: sejam prudentes como uma serpente. Seja prudente, tenha sabedoria. Isso é interessante. E eu encerro com esse pensamento. Você já pensou no fato de que não existem leões rugindo perto da sua casa? Tem algum leão lá perto da sua casa lá? Tem algum leão rugindo na sua casa? Mas com certeza, dependendo de onde você esteja, alguma cobra já passou por lá. E se eu perguntar aqui, alguns irmãos já tiveram visita de cobra em casa, sim ou não? Quem aqui já teve visita de cobra em casa? Levanta a mão. Olha quantos aí. Quem aqui já teve visita de leão em casa? Consegue entender? Consegue entender? Não interessa a situação. Não interessa a situação. Não estou dizendo que você vai ter uma visita de cobra essa noite em casa. Deus que me livre. Né? Até porque mora em apartamento, para ela subir, nem quer, não desejo na minha nem na sua. Mas pensa comigo. Pensa comigo. Nós não temos nenhum leão rodando lá na vizinhança. Ai, deixa eu fechar o portão rápido que tem um leão ali fora rugindo. Mas com certeza, como eu disse, vários já tiveram encontro de cobra dentro de casa. Por quê? Mesmo você odiando elas, elas continuam lá. Mesmo você passando por dias difíceis, não pare, continue. Vá adiante. E Deus vai lhe dar a graça em nome de Jesus. Lembre-se, as realidades são passíveis de mudança. As realidades são para mudar. Está vivendo uma realidade difícil hoje? Coloca Deus na frente. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado ao seu coração nessa noite. E que no mínimo você possa entender: Senhor, me faça prudente, para que eu possa enfrentar os dias maus.
entendendo que estamos rodeados de inúmeras pessoas, você nem sabe quem está ao seu redor, seja bom, seja mal, te deseja coisas boas ou coisas ruins, você decide continuar, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por favor.